tudo bem, meus caros? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o espaço na literatura. O espaço é uma categoria narrativa, ou seja, é uma construção poética. É, acima de tudo, uma representação de um espaço macro, de um espaço rural, de um espaço urbano, de um espaço arqueológico, ou seja, que remonta a uma criação que já não existe mais. O espaço histórico, que é o campo de estudo que eu venho aí desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa, é interessante dizermos que não é muito estudado. A professora Maria de Fátima Marinho, uma especialista no romance histórico português, diz o seguinte, que não existe romance histórico sem o fundo, sem a cor local, sem a questão da cenografia. E essa questão da cenografia também é muito estudada na questão do teatro, ou seja, alguns teóricos, como é o caso da professora Patrícia Pavis, que é uma autora de um dicionário sobre teatro, ela também trabalha com essa questão cenográfica, ou seja, que o teatro também precisa de uma montagem cenográfica, de uma montagem de época, para conseguir dar aquele aspecto de verossimilhança, ou seja, com aquele conceito aristotélico, de ser verossímil a uma realidade, né? Uma questão da verossimilhança, é uma questão poética também, é uma questão da verdade na literatura e também nas peças de teatro. Bom, um dos teóricos que defenderam a questão do espaço é o Gaston Bachelard, autor da Poética do Espaço e autor também do livro A Formação do Espírito Científico. Gaston Bachelard estudou o espaço dentro de uma residência, ou seja, como a residência ela nos fala por meio do seu espaço, né? A questão da residência é uma parte muito íntima, é uma característica íntima de uma personalidade que já viveu lá naquele local. E Gaston Bachelard está disposto a nos revelar esse conceito espacial que ele diz que é uma característica fenomenológica, ou seja, de fenômenos que são inerentes a uma pessoa, né? E ele trabalha, por exemplo, com a questão do sótão, a questão do porão, essa parte de uma sala, de um quarto, de uma cozinha. Toda essa ambientação interna, Gaston Bachelard nos propõe a olhar isso de uma forma mais poética, de uma forma mais íntima de uma pessoa que residiu nessa localidade, nesse local interno, que é uma residência. E o livro dele nos traz um aspecto muito filosófico de revelar essa parte em que a casa nos fala, a casa nos traz a intimidade da pessoa. Deixo essa referência para que vocês possam tomar contato. Bom, no campo da teoria literária no Brasil, nós temos alguns teóricos, como o professor Luiz Brandão, da UFMG, o professor Osíris Borges Filho, também, de uma universidade mineira, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e, inclusive, foi uma doação que ele fez, ele enviou esse livro para mim quando eu solicitei por e-mail, porque esse livro está esgotado, que é o Espaço, Literatura e Introdução à Topoanálise. O professor Osíris Borges Filho é uma autoridade no assunto da questão espacial, e ele traz o conceito da topoanálise. Topo, como nós sabemos, é o espaço, né? Vem do grego, né? E análise é a quebra para você explicar algo, analisar o espaço, topoanálise. Então, é uma introdução mesmo no estudo dele. É interessante que os títulos dos livros nos traz justamente significados que nós precisamos desvendar quando nós lemos uma obra ensaística como é a do professor Osíris Borges Filho. E aqui no sumário, ele nos traz, por exemplo, o conceito de espaço, que o espaço é uma categoria interdisciplinar, tá? E vem lá de Einstein, da questão da relatividade, a teoria da relatividade, vem de Henri Bergson, a questão do tempo, tá? E Bakhtin, com um conceito chamado cronótopo, que é crono de tempo e topo de lugar, tá? Então, espaço e lugar, paisagem, a etimologia, território, as funções do espaço, espaço enredo, topografia literária, a segmentação do texto, macroespaços, microespaços, cenário, natureza, ambiente, paisagem. Tá? Então, todas essas nomenclaturas que eu aqui acabei de dizer,
ele nos traz de uma forma brilhante, de uma forma bem exemplificada, tá? Porque ele traz também excertos da literatura brasileira para comprovar os seus argumentos. Tá? É um livro publicado pela editora, é um livro publicado em 2007, esse livro já está esgotado, por uma editora de Franca, interior de São Paulo. Então, trago essa referência para que vocês possam depois consultá-la. Tá? Sobre essa questão do espaço, o professor Carlos Fuentes, tá? Que é professor e é escritor, né, que já faleceu, tá? Ele tem esse livro muito interessante, que é a Geografia do Romance, em que ele traz autores como Milan Kundera, tá? Jorge Luiz Borges, Sérgio Ramírez, Hector Aguilar Camim, na tentativa, o Carlos Fuentes, de traçar uma geografia do romance, ou seja, os países em que essa narrativa geográfica ela é exposta tentando rascunhar uma cidade como, por exemplo, Buenos Aires, de Jorge Luiz Borges, né? Ou de Júlio Cortázar também, um excelente contista. Né? Então, ele vai traçar, por meio dessa geografia do romance, que é o título do livro dele, como esses autores eles esboçam essa narrativa descritiva de um espaço em que as personagens perambulam nos pontos dos seus romances. Tá? É interessante essa obra, vocês possam também ter como consulta, tá? Publicada pela Rocco, uma edição, uma tradução, tá? Uma tradução do Carlos Nogue, tá? É uma primeira edição de 93, tá? Então, cabe aí vocês terem contato com essa obra. Agora, vamos trazer um pouco o palco do espaço, essa categoria tão importante dentro de uma narrativa. Como eu mencionei a vocês, o espaço é essencial, digamos, na funcionalidade do próprio enredo, né? Porque o ficcionista ele pensa o espaço como um esboço do pano de fundo, da cor local de que essas personagens estão inseridas. No romance histórico, autores da nossa literatura, eles viajam, inclusive, algumas editoras bancam as viagens desses autores, como o caso do Moacir Clear, a Companhia das Letras. Eu sei dessa informação porque no Caderno Ideias, o antigo Caderno Ideias do Jornal do Brasil, isso é uma reportagem sobre essa questão do romance histórico. O Moacir Clear recebeu da Companhia das Letras para conseguir viajar para uma localidade, para ele conseguir estudar essa localidade e ele esboçá-la, ele rascunhá-la no seu enredo, no seu romance. Tá? Não estou bem lembrado do romance do Moacir Clear, que ele esboça isso, mas isso está lá no Caderno Ideias. O professor Miguel Sanches Neto também nos fala, numa conferência que ele deu, no final de um congresso de História na Universidade de São Paulo, que quando ele escreveu A Segunda Pátria, que é um romance que ele traz um pouco do nazismo, né, que no enredo, alguns resquícios do nazismo, nós tivemos algumas, digamos assim, uma proposta da história do nazismo no nosso país, tá? E ele nos traz isso no romance Segunda Pátria, em que ele diz o seguinte: para que ele pudesse traçar o mapa urbano da cidade do Rio de Janeiro no século XX, década de 30, década de 40, ele precisou caminhar, é mais ou menos por aí ele fala, ele precisou caminhar da região ali do Mosteiro de São Bento, a região central, até o Largo de São Francisco. Ele caminhou essa parte para que ele pudesse visualizar a cidade do Rio e tentar reconstruir, descrevê-la no seu romance Segunda Pátria. Eu não li o romance, mas eu estou aqui dizendo a vocês o que ele fala no Congresso. Então, ele tem o hábito, o professor e escritor Miguel Sanches Neto, de caminhar por algumas localidades para reescrever o espaço que já fora esquecido, não é? Ou seja, está em ruínas. Mas percebam bem, agora vamos aqui raciocinar juntos. A questão da escrita do espaço, da descrição, porque é pormenorizado, é detalhado, porque o autor precisa, digamos, atribuir
elementos ali da própria escrita que assemelham a uma fotografia de época, um cartão postal de época, para dar uma condição de verossimilhança, de espelhamento do real de época, e pensarmos que isso passa por um crivo que, ao mesmo tempo, é ideológico, nós sabemos, subjetivo e seletivo. Lógico, crivo é seletivo, né? Nós sabemos a palavra crivo. E, ao mesmo tempo que passa por essa seleção, ele precisa escolher camadas, digamos, de uma reconstituição histórica, cenográfica, que demanda, de certa forma, um grau de pensamento e digamos, de reconstrução de época que é necessário escolhas e refutações, não é? Ou seja, inserções e refutações, ou seja, precisa ser ali seletivo. Então, de certa forma, o próprio romancista histórico ele passa por essa questão da subjetividade na reconstrução do cenário histórico de época. O Rui Reis Tapioca, que é o autor baiano que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, né? Atualmente ele reside no Rio de Janeiro, é autor de 7 romances, o primeiro deles, A República dos Bugos. Ele adiciona, em forma de epígrafes, né, algumas topografias da cidade de Salvador, da cidade de Lisboa e da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Mas como ele faz isso? Como ele faz essa reconstrução cenográfica? Ele consultou um livro do cronista da corte de Dom João VI, que era um cronista que tinha o apelido de Padre Perereca. Ele tinha essa alcunha porque ele era baixinho, gordinho e careca. Então, Padre Perereca. Tá? E ele escreveu um livro, Memórias para Servir ao Reino do Brasil, que é publicado pela editora do Congresso Nacional. Eu tenho esse livro, está lá na minha outra biblioteca. Tá? Eu tive que ler essa obra porque eu faço uma espécie de análise intertextual, ou seja, o que é selecionado do livro do Padre Perereca e o que é adicionado aqui no romance, certo? Então, nas epígrafes de cada capítulo, só para vocês terem uma ideia, esse é um romance que trata da história da chegada da família real portuguesa, são 530 páginas de história do Brasil, né? E desde a chegada da família em 1808, a independência em 1822, o golpe da maioridade, a Guerra do Paraguai, tá? Depois nós temos a abolição da escravatura, depois nós temos o quê? A transição do Império para a República, em 1889. Então, são 102, 103 anos de história do Brasil. Tá? É um livro denso, mas é um livro prazeroso de se ler. E essa reconstrução cenográfica espacial de época, eu tive aí a honra de escrever um subtítulo sobre isso, do cenário, casando com ilustrações, com uma arte, pinturas de época, condizentes com as descrições. Existe uma passagem aqui no livro sobre o chafariz do Mestre Valentim, que está lá na Praça 15, na Praça das Barcas, no Rio de Janeiro. Então, eu casei com uma arte, uma pintura de Jean-Baptiste Debré. Não uma pintura, uma foto, né, de Jean-Baptiste Debré, que foi o pintor aí da missão francesa, né, que chegou no século XIX. Né? Ele pintou várias paisagens do Rio de Janeiro, e uma delas é o chafariz do Mestre Valentim. O Mestre Valentim era um escultor, nasceu em Minas Gerais, e foi encarregado de esculpir vários monumentos na cidade do Rio e em outros locais também. Então, para vocês terem uma ideia, o chafariz está lá até hoje, tá? É preservado. Né? E eu caso essa imagem de época com a descrição daquela região ali, da Praça 15, que é a Praça das Barcas, que vai até as barcas que vão até Niterói. Bom, vocês entenderam, então, a importância do espaço na narrativa histórica, no romance histórico? Eu estou preparando um curso sobre isso, tá? Sobre a configuração do espaço.
pretendo divulgar no meu Instagram profissional. E a todos que tiverem interesse em realizarem pesquisas sobre o espaço, projetos de pesquisa, mestrado e doutorado, pano para manga, para várias discussões e debates. Então, eu deixo a curiosidade de vocês para que a gente possa esclarecer isso melhor no curso, tá? Que eu estou preparando. Vou deixar lá no meu Instagram profissional também, no Linktree, e todos vocês aí possam ter a curiosidade de fazer o curso. Todos aqui que assistiram, grande abraço, e acompanhe ali na descrição do vídeo, eu vou deixar as obras que eu acabei de mencionar na descrição das referências. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal se ainda não são inscritos, e até o próximo vídeo.